1 Coríntios, capítulo 11, versículo de número 27. Amém? Amém? Por isso, aquele que come o pão, ou aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor, indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão de porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Feche os seus olhos. Pai, que teu Espírito tenha liberdade de agir e falar em nosso meio, pelo poder do nome de Jesus. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Eu quero conversar com vocês hoje sobre a responsabilidade do que vamos fazer, sobre o alerta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios sobre o momento da ceia. E hoje, pela primeira vez, acredito, ou poucas vezes, eu vou ministrar a ceia depois da palavra, porque eu preciso alertar a igreja no que diz respeito a isso. O apóstolo está dizendo uma coisa: aquele quem come e bebe indignamente, ele traz para si consequências ruins. O apóstolo está dizendo: examine-se o homem a si mesmo. Ou seja, o texto me indica que não há ninguém que deve exercer juízo sobre mim, e nem eu sobre ninguém. Mas ele também me adverte que se um homem buscar a condenar a ele mesmo, ou se ele julgasse a si mesmo, inevitavelmente, no final desse julgamento, ele iria acabar absolvendo a si mesmo. Então existem regras para isso, e eu preciso dar um alerta como pastor, que quando o texto diz examine-se o homem a si mesmo, antes de você examinar a você mesmo, Deus já te examinou. Nós vivemos um momento secular de banalização, e muitas vezes, sem notarmos, a banalização, ela vai ganhando território em nossa mente, e nós vamos abrindo concessões, nós vamos abrindo negociatas sobre coisas que são inegociáveis, nós vamos cedendo a apelos do modismo, a coisas que as pessoas já fazem e que já não exercem mais acusação, e com o conforto de não ser criminalizado, marginalizado ou confrontado, eu começo a aceitar as coisas. Ou seja, eu vou me relacionando e abrindo precedentes para o pecado entrar na minha vida. Mas isso aqui não tem nada a ver,
Mas isso aqui não tem nada a ver. Mas isso não é bem assim. Os tempos são modernos. Pecado não se moderniza, filho. Pecado é pecado e pronto. O problema é que hoje em muitos lugares o pecado não é pecado dependendo de quem peque. Entendeu? Dependendo de quem peque, dá pra gente dar um jeitinho. Entendeu? Esse é o grande problema. E aí eu, como pastor, no final das contas sou eu que presto conta. Então eu tenho que ensinar. Então eu quero mostrar para vocês aqui uma coisa. Você pode esconder de qualquer um, mas você não esconde de Deus. E o momento da ceia revela isso para você. O texto é tão misericordioso que a Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Porque o texto quer dizer, independente do que você tenha feito, ainda há para você perdão, ainda há para você misericórdia. Você está diante de Deus. O pão é o corpo, o vinho ou o suco é o sangue. E diante disso, o que a Bíblia me sugere? Arrependa-se, examine-se, arrependa-se e tome o cálice e coma o pão. O problema é que pecado costuma cauterizar, ele costuma queimar, ele costuma retirar a sensibilidade. O contato com o pecado, muitas vezes sem punição, a sensação falsa de não ter sido apanhado, de não ter sido pego, de ter conseguido se safar, vai dando às pessoas a sensação de que não é tão pecado assim. E aliás, ele só causa um desconforto muito grande, primariamente. Inicialmente, ele causa desconforto. Você luta contra masturbação, você se masturba inicialmente e às vezes sente um desconforto, sabe, uma cobrança do Espírito que disse: você é templo. Mas se você começar a fazer com frequência, o desconforto diminui. É assim com o dinheiro que você recebe de forma ilícita. É assim com as coisas maliciosas que você acessa na internet. A prática contínua, ela tem tendência a te criar um hábito. O hábito tira o desconforto e você começa a errar achando que está certo. E eu vim aqui hoje não apenas para falar para você, mas para mim também, e mostrar a vocês 4 passagens bíblicas para fazer uma aplicação rapidinha aqui para vocês, para que todos tomem esta palavra como testemunha. Esses dias um cara falou comigo assim: pastor, eu sou um cara mau, e eu sei que eu sou mau, e o meu lugar é o inferno, porque lá é onde está o mal. Você é parceiro do diabo. E eu disse para ele com muito carinho, falei: querido, só vou te explicando, as vagas de mal no inferno já está tudo preenchido. Lá você vai ser o bonzinho, o mal já está lá. Porque as coisas vão acontecendo, vão ganhando território na mente e vão nos deixando
anestesiados. Então eu quero que você só observe esses textos. Rick, vou precisar de você, amigão. Põe para mim Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Nós vamos usar 4 textos e eu vou ministrar a ceia. Mas preste atenção nisso aqui. Atos, capítulo 5, versículo 1 e 2. Um homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, também vendeu uma propriedade. Ele reteve parte do dinheiro para si, sabendo disso também sua mulher. O restante levou e colocou aos pés dos apóstolos. Põe o restante. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Mostra o 4, que ele é interessante. Ele não lhe pertencia, e depois de vendido o dinheiro não estava em seu poder. O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a... Preste atenção aqui. É inconcebível o que nós vemos nessa passagem. Um homem olha pessoas com corações solícitos, liberais, ofertando a Deus quantias suntuosas. E aí está tudo certo. Oferta é oferta, você sente e dá o que você quiser. Ninguém tira uma oferta do meu bolso se Deus não tocar no meu coração. Não sou bobo. Agora preste atenção. Esse camarada já começa errado. Eu não sei o que aconteceu, mas está tudo errado. Ele vende um terreno e Pedro disse a ele: quando você vendeu o terreno, o dinheiro era de quem? Seu, cara. O dinheiro era seu, estava em suas mãos. O terreno era seu, a propriedade era sua. Você vendeu, o dinheiro é seu. Faça com ele o que você... Mas ele queria impressionar as pessoas. Ele queria que as pessoas tivessem uma visão de quem ele não era. Ele queria se mostrar tão bondoso sem ser. Ele queria que as pessoas o admirassem por uma coisa que era mentira. Então ele combina com sua esposa, como nós lemos, em casa, e diz: vendemos o terreno, vou aqui colocar um preço, 100 mil reais, e nós vamos chegar lá e vamos dizer: olha, vendemos o terreno e está todo o dinheiro do terreno aqui, os 100 mil. Só que preste atenção, o dinheiro, o terreno foi vendido por 200, e ele foi lá dizendo: eu dei tudo. Dá para você entender? O dinheiro era de quem? O dinheiro era? Se ele quisesse dar 1.000, 2.000, 500, R$1, era dele. Ele dava o que ele... Mas não. Ele quis ficar bem diante dos homens, mas esqueceu que o que ele estava fazendo não era para homens, era para Deus. Se hoje você vai tomar ceia para não mostrar a sua mulher que você não tem condições de tomá-la, você vai impressionar a sua mulher e dizer que conseguiu vencer a santidade.
ou as tentações, mas você vai prestar conta com Deus. Se você vai tomar a ceia para dar uma sensação de obediência a seu pai, está tudo certo no campo terrestre, mas vai chegar a hora de prestar conta, porque isso aqui não é brincadeira não. Isso aqui é uma determinação do Senhor. Fazer isso todas as vezes em memória de mim, anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Isso aqui não é brincadeira não. Com Deus ninguém brinca não, meu irmão. Pedro diz a ele, eu imagino Ananias, pô Ananias, poxa cara, o dinheiro era teu, o que você fez, cara? O Satanás encheu teu coração, pô, era tudo teu, você veio achando que está mentindo para mim? Você veio mentir ao Espírito Santo. Olha a tragédia de alguém que pensa que dá para enganar Deus. Cuidado com isso. Você quer impressionar as pessoas? Você quer que as pessoas tenham uma boa visão a seu respeito? Você quer que elas te respeitem? Vive uma vida respeitosa. Viva uma vida digna diante de Deus e diante dos homens. Mas não esconda nada, porque é impossível se esconder alguma coisa de Deus. Está aqui, caiu morto, a mulher dele chegou, aconteceu a mesma coisa. Por quê? Não precisava disso. Não tinha necessidade disso. Eu já falei a vocês, nós estamos aqui numa caminhada onde ninguém quer de nós perfeição, pelo menos aqui no projeto. Eu não peço que ninguém seja perfeito. A única coisa que eu peço é: se aperfeiçoe. Vamos caminhar de uma forma crescente, onde amanhã eu sou melhor do que hoje. Eu não venho com um discurso puritano para vocês. Vocês sabem disso. Eu jamais divinizo o ser humano. O ser humano não pode ser divinizado. Ele é humano. Ele tem tentações. Você é casado e vai ter desejo por outra mulher, mesmo sendo casado. Isso não te deixa imune. Pastor, eu sou batizado no Espírito Santo. E daí, santo? Tu ainda é homem. Tu ainda tem desejo, tu ainda tem necessidade. Você ainda come, bebe, sente vontade de ir ao banheiro. Você é um ser humano e respeite a sua humanidade. Não dá para mentir a Deus. Você pode mentir aos homens. Você pode ter uma bela família aos olhos humanos. Você pode demonstrar à sociedade que tem uma situação socioeconômica fantástica, mas é mentira. E uma hora a mentira vem à tona. Aliás, é a única coisa que Deus deu a paternidade a Satanás. Ele não é mais nada a não ser o pai da mentira. Deixa eu te mostrar o segundo texto, que as coisas vão ficando piores. 2 Samuel capítulo 11, versículo 4. Já preguei sobre esse texto aqui algumas vezes. 2 Samuel. Davi mandou que a trouxesse, se deitou com ela, que havia acabado de se purificar da impureza da sua menstruação. Depois voltou para casa. Você conhece esse texto? É quando o rei Davi comete adultério com a mulher de seu oficial, Urias. Ele era o rei. Pegou uma mulher casada, se deitou com ela. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Estava tudo em oculto.
Ele se safou. Ele era o rei, aliás, como monarca, ele era autoridade, sobre ele não pesava nenhum tipo de acusação. Ele era o rei Davi. Pois é. Só que ele pode ser rei, só que ele pode ser o monarca, ele pode ter matado o gigante, ele pode ter uma turma de valentes, mas Deus olhou lá de cima e disse: esse negócio vai ficar assim não. Ninguém sabia, ninguém. Era ele e Batseba. Nem mesmo o homem que a chamou provavelmente tinha noção do acontecido. Mas Deus olhou e falou com o seu profeta: vai lá e fala com Davi que eu vi. Vai lá e diz para ele que eu vi. E vai lá e diz para ele o que vai acontecer. Porque esse é o problema. Já falei isso aqui e graças a Deus muitas pessoas têm mudado. Perdão não anula consequências. Perdão não anula consequências. Ah, pastor, eu engravidei solteira, Deus me perdoa? Claro, filho. Quem não vai te perdoar é a criança, que vai querer seu peitinho, seu colinho, seu tempinho, dinheirinho, um paizinho. A situação, as consequências. Tem gente que acha que perdão anula as consequências. Não, Deus te perdoa. O próprio Natan disse: Deus te perdoou, você não vai morrer. Mas deixa eu falar uma coisa para você: a espada jamais vai se apartar da sua casa. O que você fez em oculto, vão fazer publicamente com você. Você pegou a mulher do cara escondido. Seu filho vai montar uma tenda no meio do arraial e vai deitar com a sua mulher. Ou seja, você vai passar na rua e nego vai fazer Deus estava vendo. Davi achou que ninguém viu. Querido, Deus está vendo tudo. Diante de Deus nada passa por despercebido. Eu estou com o microfone na mão. A vantagem é minha. Eu posso acusar vocês de tudo que eu quiser. Só que eu sei de uma coisa: Deus sabe o que eu faço. Tinha uma música que dizia: o que você faz quando ninguém está vendo? Essa é a grande questão. Deus sabe de todas as coisas. O que eu quero é que quando você se examinar, mesmo se você achar que não há acusação, pois isso pode ser muito legal, saiba que tem mais alguém examinando você, e quem examina é justo. Davi sofreu e sofreu com a morte do menino, filho de Batseba. Davi sofreu, certo, com os problemas com seus filhos. Davi teve grandes consequências por achar que Deus não estava vendo. Deus não se deixa escarnecer. Tudo o que o homem plantar, isso também se fará. Eu não sei de nada, certo? Eu tenho conhecimento de pouca coisa, mas Deus sabe de tudo, a meu respeito e a seu respeito. É isso que eu quero que você entenda. Deixa eu ir para o terceiro texto. Põe para mim 7:21 de Josué. Josué 7:21. São só gente querendo esconder. Ananias e Safira vão ficar entre nós dois, certo? Batseba e Davi vão ficar entre nós dois. Esse aí.
Quando vi entre os despojos uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata, e uma barra de ouro de 600 gramas, e os cobicei e me apossei deles. Eles estão onde? Estão onde? Escondidos no chão da minha, com a prata por baixo. Preste atenção aqui, novamente. Deus diz a Josué, quando vai entrar em Jericó: diga ao povo, esse é o primeiro momento, essa é a primeira batalha, essas são as primícias. Eu não quero que ninguém fique com nada. Nada, 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 nada. Tudo vem para o tesouro. Não fica com nada. Não tem despojos nessa batalha. Ninguém pode tomar nada. Tudo bem, a ordem foi dada. Um homem descreve o pecado de uma forma, talvez um dos textos que mais descreva pecado nesse texto. Volte para mim no versículo 21, por favor. Quando vi entre os despojos da Babilônia, os despojos, uma bela capa feita na Babilônia, 2 quilos e 400 gramas de prata e uma barra de ouro de 600 gramas, eu os e depois o que é que eu fiz? Está aí o caminho do pecado. Olha para o Éden. Vendo Eva que a árvore era boa e agradável aos olhos, ela viu, cobiçou, tomou e escondeu. Esse é o caminho do pecado. Você quer saber o que não é pecado? Pecado é aquilo que você não tem vergonha de mostrar para ninguém. Se o que você faz você pode falar, porque normalmente o pecado é feio, ele é desagradável, ele denigre a nossa imagem. O texto é bem claro: vi, cobicei, tomei, escondi. É assim, é isso aqui, ó. Viu? São as portas de entrada, mas a mais intensa são os olhos. Ele diz: eu vi, e quando eu vi, a visão enviou uma imagem que criou um desejo. Ele era incorreto, mas era desejo. É isso que eu tenho que entender. Desejos nem sempre são corretos, eles são legítimos, eles existem. Você está entendendo? Ninguém pode dizer que um sentimento não existe, só sabe quem o tem. Quando uma moça olha para outra moça e tem desejos sexuais de pessoas do mesmo sexo, o sentimento ele é existente, o sentimento ele é legítimo, o sentimento não pode ser negligenciado e muitas vezes nem demonizado, mas ele tem que ser reprimido, porque ele foge dos padrões estabelecidos para com Deus. Eu não tenho problema com gente que quer viver com gente do mesmo sexo. Eu tenho problema com gente que quer viver com gente do mesmo sexo e quer andar com Deus. Esse é meu problema. Eu não sou homofóbico, você está entendendo? Não sou. Mas eu tenho princípios, e os princípios me dão informações, ok? Que eu tenho que viver segundo a orientação da palavra. Então desejo foi feito para ser dominado. Deus disse isso a Caim: o pecado jaz à porta, mas a ti cumpre dominá-lo. Não vem com esse discurso: ah, pastor, eu não aguentei. Ah, pastor, sai fora, meu irmão. Tem desejo? Tem desejo. Sim, eu também tenho.
Já falei isso aqui, não tem vergonha. Esse dia eu estava no hotel, pedi o som de madrugada, estou eu passando o controle. Passou numa televisão daquela. É aquela. Passando uma mulher assim maneira. Aí eu passei, gente. Aí uma voz falou assim: volta lá. Eu estava sozinho, minha mulher estava não. Sozinho. Aí eu falei: voltar lá, né? Aí a voz foi falando: volta lá para você ver o que eles estão fazendo. E eu falei: eu sei o que eles estão fazendo. Eu faço muito pouco, mas sei. E a voz foi falando. Eu acho legal quando eu falo isso, vocês olham para ela, né? Mas eu estou querendo motivá-la mesmo. Mas olha só. Aí a voz foi falando: olha lá, olha lá. E eu estava com a vontade de olhar, gente. E fala sério, uma mulher assim maneira, pelada, é maneira? Você gostaria de ver? Pois é, eu também. Porque eu sou pastor, mas não sou assim. Sou homem. Aí aquela voz: olha lá, volta lá, olha, não olha, olha, não olha, não olha. Aí eu desliguei a televisão. Desliguei e aquela voz falando: liga, liga, não liga, liga, não liga, liga, não liga, dormi. Acordei de manhã. E a primeira coisa que eu falei: até aqui me ajudou o Senhor. Que desejo, querido. Ele existe. Mas tem que ser domínio. Então, gostou da descrição? Vi. Vamos lá. Vi. Cobicei. Tomei. Escondi. Lembra da Eva? Vi. Cobicei. Tomei. Comi. Escondeu. Está se identificando? Pois é, esse é o propósito. Que você olhe. É assim que funciona. Vamos para o último texto? Vamos lá? Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 12. Segundo livro dos Reis, 6, 12. É uma história do profeta Eliseu, quando o rei da Síria pretende fazer manobras militares para surpreender Israel numa emboscada. Respondeu um dos conselheiros: de um de nós, majestade? É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Olha a profundidade do que um comandante está dizendo ao rei. O rei da Síria fazia manobras militares estratégicas que tinham por objetivo surpreender Israel numa emboscada. E diversas vezes ele tentou isso sem ter êxito. O rei então, confuso, chama seus homens de confiança e diz assim a eles: nós temos um espião aqui. Tem alguém levando informações para o rei de Israel. E aí um dos homens, como nós lemos ali, disse: majestade, não há nenhum informante. Existe um profeta chamado Eliseu, que tudo aquilo que o senhor planeja fazer no seu quarto, tudo aquilo que vem de intento no seu coração, Deus revela ao profeta. Ou seja, querido, não dá para passar despercebido para Deus. A vida cristã não é uma brincadeira. O assunto é sério. Jesus Cristo vai voltar para arrebatar a sua igreja. E a Bíblia diz que Deus é santo e que sem santificação ninguém verá Deus. Vocês sabem que eu não tenho problema com humor. Eu sou um cara bem-humorado. Vocês sabem que eu não sou um cara legalista. Vocês sabem que eu não procuro ser religioso. A minha procura é ser espiritual. Porque tem gente que
Tem muita religiosidade e pouca espiritualidade. Eu procuro ser espiritual e não religioso. Eu procuro viver dentro de uma tradição e não me tornar um tradicionalista. Aquele que preza a tradição, o que é a tradição? É a fé viva daqueles que já morreram. O que é um tradicionalista? É a fé morta de quem está vivo. Eu não sou nada disso, mas eu procuro tratar as coisas de uma forma séria. Você é homem, você é mulher, você é jovem, você é criança, você é casado, você é solteiro, está bem casado, está vivendo uma crise, está com dinheiro, está sem dinheiro. Eu não sei qual é a sua situação. Eu só sei que independente de qual seja, o sentido é o mesmo. Eu vou andar com Deus ou eu vou andar sem Deus. Não tem outra maneira. Então nós vamos estar agora diante da mesa do Senhor. Examine a si mesmo. Segundo a Bíblia, para cear. Mas se você não encontrar arrependimento no seu coração, não faça, porque eu não posso ver, mas tem alguém aqui vendo. Então eu quero que os obreiros, peço para eles entrarem com os elementos, por favor. Nós vamos estar orando. O louvor, isso, já vai se posicionando. Nós estamos aqui já na retinha final, mas eu quero que você guarde essa palavra para você. Diga para quem está do seu lado assim: Deus está vendo. Isso. Glória a Deus. O culto não acabou não. Se você puder não ir embora, é por isso que eu costumo fazer a ceia primeiro, né? Mas eu entendo, não vou criar desconforto, mas não é legal sair do culto antes dele acabar. Pelo menos eu aprendi assim. Aliás, quem aqui já foi do espiritismo? Levante a mão, por favor. Normalmente se sai de uma reunião antes de receber a ordem do santo. Pois é. A diferença é que eles impõem o respeito. Aqui nós só solicitamos o respeito. Fique de pé, por favor. Nós vamos estar orando, consagrando esses elementos. Pastor, quem é que pode cear? Você que é batizado e está em comunhão com Deus, com a sua igreja, quer seja daqui do projeto ou que esteja nos visitando. Se você não é batizado, não está em comunhão, não faça isso, por favor. Pai, te damos graças, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Sabemos que diante de ti nossas máscaras caem. Por mais que tenhamos desejo de impressionar e ludibriar os homens, não somos capazes de enganar o Senhor. Por isso agora, Senhor, diante desses elementos, nós viemos agora pedir perdão dos nossos pecados. Perdoa-nos, ó Deus, e não um perdão apenas verbal, mas que o teu sangue, ó Deus, através de Cristo Jesus, venha lavar os nossos pecados. Que os nossos pedidos não sejam apenas verbais, mas que haja um sentimento de arrependimento, para que possamos alcançar o perdão que o Senhor nos tenha nos dado. Pelo poder do nome de Jesus, consagramos este pão